Vou ganhar um microfone. Deixa eu ver. Perfeito. Som. Nossa. Boa noite. Boa noite. Tudo bem aí? Falou que faltou, espantou o pessoal. Meu Deus, como que é? Vocês estão fazendo que nem ônibus, o pessoal vai metade em pé? Olha, casa cheia, que bom. Gente, ó, tem lugar aqui na frente e tem pelo menos 6 lugares aqui. Tudo bem? Os trabalhadores ficam em pé, exercendo. Força aí para vocês. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. É muito bom estar aqui. A gente vem aqui procurar um pouquinho de calor humano, encontra, né? A gente está tudo juntinho, espremidinho aí. E aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho. Tema dessa noite, eu falo, esses dias um amigo meu perguntou, você vai ter uma palestra essa semana, né? Eu falei, vou. Ele, e o tema? Eu fui ver ele, nem sabe o tema. Eu falei, mas pelo tamanho do tema, tá mais fácil entender todo o conteúdo que guardar o tema, né? Não há nada que Deus fez que seja reprovável. Isso está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 4. E Paulo, ele está fazendo recomendações a Timóteo, recomendações de como se portar, de como agir, como uma pessoa de bem deve proceder, como uma pessoa de bem deve tocar a vida. E ele está falando sobre aquilo em que ele deve e que ele não deve fazer, né? O que é aceitável, o que não é, o que é tolerável, o que é bom e o que não é. E ele se depara com essa questão das coisas de Deus, né? Afinal, gera uma certa dúvida, né? Nas coisas, o lidar consigo, lidar com as coisas, quando a gente fala que tudo que Deus fez foi bom e nada há de reprovável. Eu acho que se alguém leu antes esse tema também, principalmente as mulheres, deve ter pensado, e as baratas? Eu falo assim, as baratas também, é aproveitável. E as voadoras? Também, né? Tudo. E isso, a gente está falando, eu falei agora de seres, né, nessa brincadeira, mas a gente pode falar também de todas as outras coisas, né? Daquilo que a gente bendiz e daquilo que a gente maldiz da criação. Não é isso? Hoje está um tempo muito frio, não é isso? A gente sentiu na pele, nos ossos, né? No trânsito que estava mais complicado, no monte de roupa que está pesando em cima da gente, e muita gente não gosta desse tempo, não é isso? Tem gente que adora o frio, quando está agasalhada, né? Sem blusa ninguém gosta do frio. Eu também falo, eu também gosto do frio, mas eu tenho que estar bem agasalhado para gostar dele, senão não gosto muito não. E a gente cria um incômodo com algumas coisas, né? Esse tempo aqui eu pensei assim, hoje o dia está ótimo para a gente falar desse assunto. Porque a gente começa a reclamar, né? Ai, que tá frio demais. Ai, que não dá para fazer isso. Mas essa garoa. Mas não sei o quê. Mas esse tempo tá feio. Esse tempo tá horrível. Hoje tá bom para ficar dormindo. Eu não quero fazer nada com esse tempo. E a gente, né? Vai criando os empecilhos. Vai criando uma onda de pensamentos negativos, sem que a gente perceba. Por mais que pareça brincadeira, a gente está alimentando aquelas coisas, alimentando essa ideia negativa a respeito de algo que é tão natural e tão necessário. Hoje eu estava falando com um amigo e falei assim, que ótimo que está chovendo, né? Ele falou assim, mas podia não estar frio. Eu falei assim, podia estar geando. Desde que chova para a gente ter água, que não sei se vocês perceberam, o problema da água não se resolveu, né? Então, que caia neve, que caia granizo, tá vindo água, ótimo. A gente está precisando. A gente tem que começar a perceber, além das coisas banais, além das coisas pequenas que nos atrapalham o dia a dia. Se a gente só fica ali, mas hoje eu ia querer usar aquele vestido e ia colocar aquela sandalinha nova que eu comprei, não vai dar.
aquela blusinha mais decotada. Os homens pensam, meu carro tá sujando, eu parei na esquina, né? Minha filha ficou, nossa pai, olha que legal, né? Eu parei no semáforo, cada carro que passava, lavava, jogava uma poça de água em cima, né? Ela, nossa, que legal, né pai? Eu falei, não, não é legal, filha, porque essa água não tá muito limpa, né? Tudo bem, o carro já não tá limpo, mas agora acabou, né? E por mais que essas pequenas coisas atrapalhem a gente de um jeito ou de outro, a gente tem que pensar no quadro grande, não é isso? Qual é o bem maior que vai ser gerado a partir disso? Qual o propósito de haver essas diferenças, essas mudanças, né? Por que tem que vir a chuva? Por que tem que vir o frio? Não é necessário, não se faz necessário. Quando a gente entende e pensa e foca no bem maior das coisas, é fácil tolerar as pequenas coisas, não é isso? Eu me lembro que quando estava no auge da seca era bem isso, né? Todo mundo, esse final de semana vai fazer um sol danado. Ninguém ficava contente. Sério? Nem uma chuvinha? Não vai cair uma gotinha? Por quê? Porque a gente estava pensando no bem maior. Eu preferia passar o final de semana inteiro dentro de casa com chuva, mas poder ter água, poder ter uma esperança. E assim é com outras coisas, com outras áreas da nossa vida, que a gente precisa sacrificar em prol de coisas maiores. Sacrificar a nossa vaidade, sacrificar o nosso egoísmo, sacrificar a nossa preguiça, sacrificar a nossa intolerância, o nosso conformismo, a nossa zona de conforto, para alcançar bens maiores, para alcançar coisas maiores da nossa vida e enxergar o verdadeiro propósito disso, não é? A vida segue com uma sucessão de situações, uma sucessão de coisas que vem nos desafiando, vem alterando. Ora é um problema de saúde, ora é um problema financeiro, ora é um problema conjugal, ora é um problema com os filhos, um problema com os pais, um problema com a família. A gente enxerga aquilo, a gente se incomoda com aquilo. No presente as coisas são muito dolorosas, não é? Quando as coisas acontecem, elas são muito terríveis. Ficar dentro do olho do furacão é um lugar assustador. A gente não enxerga o que está fora. A gente não enxerga o que está além. Hoje me contaram sobre um filme e me contaram o final do filme. Eu fiquei bravo, mas como eu acho difícil que eu vou achar o filme, eu vou contar o filme e o final do filme para vocês também. Não vou sofrer sozinho. Mas é bonito, ilustra bem uma história. Poderia ser uma história qualquer, que o rapaz depois me falou que era um filme, né? Aí ele terminou de contar, e isso é no final do filme. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei assim, você me contou o final do filme? Ele, não, mas tem mais coisa. É claro que tem mais coisa, mas você me contou o final do filme. Foi mal. Tá? Tudo bem. Então vou contar para vocês também, tá? Vamos partilhar esse sofrimento. E é um filme sobre um rapaz que a família dele tem uma capacidade de viajar no tempo. Então eles conseguem passar pelas coisas e voltar para o passado. Então o pai do rapaz, que já era mais experiente nisso daí, tinha ensinado para ele o segredo da felicidade. E o segredo da felicidade era esse, consistia em ele viver um dia, então ele aprendia o que ia acontecer naquele dia. E no final do dia, ele voltava para o começo do dia. Porque aí ele passava tranquilo. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que ia dar uma topada, ele já sabia que ia perder o ônibus, ele já sabia que ia acontecer um probleminha ou outro. Ele passava despreocupado, porque ele sabia o que ia acontecer. Né? Tem uma hora lá que parece que ele estava sendo processado criminalmente, tal, ele não sabia qual que era a decisão do júri, mas ele descobre e volta no final e está todo mundo desesperado, sofrendo, angustiado de saber, e ele está calmo, porque ele já sabia o que ia acontecer, que ele ia ser absolvido. Né? E enfim, uma hora o pai dele falou assim, agora eu vou te ensinar um segredo maior. Você não precisa voltar no passado.
para viver dessa forma. Você precisa ter fé. Você precisa ter esperança. Você precisa acreditar que as coisas hão de se resolver. E as coisas se resolvem, não se resolvem? De um jeito ou de outro as coisas não se resolvem. A vida não segue, a vida não continua. A gente perde um emprego aqui, arruma outro ali, a gente termina um relacionamento, começa, uma pessoa engravida, nossa, acabou a vida dela. Não, ela tem um filho, a vida segue e tal. Acabou. A vida segue, a vida flui, ela continua. Ela hora está aqui em cima, hora está aqui embaixo. Ora ela está num momento que as coisas estão a 1000 por hora e outras elas estão calmas. Um momento sucede o outro, uma coisa sucede a outra e ainda assim nós continuamos, né? Foi engraçado esse colega ter falado desse filme desse jeito porque meu pai ele comentava muito comigo às vezes sobre isso, né? Quando eu estava adulto, né? Enfim, na adolescência tive muitos problemas com meu pai e quando na idade adulta a gente se entendeu muito bem, a gente criou uma bela de uma amizade, né? E era interessante porque às vezes eu conversava com ele sobre algum problema meu que estava me afligindo no trabalho, ou em casa, alguma coisa, e ele falava para mim assim: filho, fica calmo, isso vai passar. Mas ele não falava da boca para fora, né? Ele não falava assim, tá. Sabe a pessoa que quer minimizar? Isso é bobagem, filho. Ele não minimizava o meu problema. Ele sabia que era um problema. Ele sabia que eu estava sofrendo, né? Sabia que eu estava ali em conflito. Mas ele também sabia que aquilo sim ia passar. Ele já tinha vivido muitas vezes por aquilo. Ele já tinha passado por um monte de problema na vida dele. Ele já tinha passado por situações terríveis de saúde, fases terríveis no casamento com a minha mãe, que eu testemunhei. E as coisas passaram. Então ele não me falava como alguém que fala da boca para fora, mas como alguém que sabe efetivamente que as coisas vão passar. Os problemas vão passar, a bonança vai passar, a alegria vai passar, a tristeza vai passar, uma coisa vai suceder à outra. Quando nós entendemos isso, quando nós aceitamos isso, quando vivemos efetivamente isso, de coração, as coisas parecem menos piores, menos assustadoras, menos desesperadoras. A gente começa a parar de lamentar o problema, de reclamar da dor, de reclamar da falta de solução e começar a olhar e falar assim: e o que eu faço agora? Para onde eu vou daqui? Tá ok, isso aqui está errado, como eu certo? Tá bom, isso aqui está quebrado, como eu conserto? Tá ok, por aqui eu não posso mais ir, por onde eu vou? Não vou, eu tenho que sentar um pouco, então eu sento um pouco e espero. As pessoas que vivem dessa forma, elas vivem com uma paz interior. E essa paz não tem nada a ver com ter ou não ter problemas, estar bem ou mal, estar saudável ou doente. Tem a ver com a mente estar de acordo com as coisas. Né? Eu fui recentemente passar no atendimento fraterno, fui recomeçar um tratamento espiritual que estava pensando que é importante para reforçar certas coisas e tal, e eu tive a sorte de passar com um amigo no atendimento fraterno. Eu tive sorte que eu passei com ele, a gente ficou conversando um tempão, né? Eu estava esperando lá, que demorou, né? Mas enfim, desculpem quem estava esperando. Mas entre muitas coisas valiosas que esse meu amigo me falou, ele citou uma frase de alguém, eu não vou lembrar o nome agora, depois a gente procura no Pai dos Burros, lá, moderno, e eu estava falando sobre essa questão de querer fazer, querer agir, etc. E ele citou essa frase, né? Conformismo é resistência.
aquilo calou muito fundo em mim naquele momento, né? Porque parece que às vezes a gente quer... Conformismo é resistência. O que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes a gente acha que a gente tem que se revoltar com as coisas, que a gente tem que brigar, que a gente tem que tirar as coisas do lugar, tem que mexer, não pode estar aqui, tem que... E às vezes tudo que a gente tem que fazer é se acalmar, observar e agir dentro dessa calma. Aceitar que certas coisas, talvez, naquele momento, não possam ser mudadas. Né? Eu vou contar um exemplo. Faz umas semanas eu estava com uma crise de sinusite terrível. Com esse tempo, né? Não sei por que eu fui ficar desse jeito, mas enfim. E estava terrível. Eu fui ao médico sozinho, né? E eu cheguei no hospital, o número estava muito alto lá. Eu peguei a ficha, estavam umas quase 20 pessoas na minha frente para fazer o primeiro atendimento. E eu sentei e fiquei quieto. Aproveitei, achei uma posição, fiquei quieto. Esse dia, eu vou falar esse caso que deu certo, tá, gente? Mas não quer dizer que, nossa, como Paulo é iluminado. Esse dia deu certo e eu pude observar uma outra pessoa, tá ok? Que estava na situação. Eu já vou trazer essa reflexão. E tinha uma senhora que estava do lado e estava com um filho adolescente. E o filho adolescente tinha feito uma cirurgia e estava se recuperando da cirurgia, mas deu um problema. Ela estava preocupada, precisava que fizessem mais exames nele. E ela começou a reclamar que estava demorando, foi lá dentro, viu que os médicos estavam desocupados, e o problema é que realmente estava o gargalo lá na recepção, só tinha uma pessoa. Alguém já tinha reclamado, já ia ver. Aí a mulher levantou uma vez, brigou, levantou duas vezes, brigou, levantou a terceira vez, brigou. E a mulherzinha lá da recepção, trabalhando, entendendo um por vez. Até que chegou a vez dela, ela passou, deu 2 minutos, eu era a pessoa que estava logo atrás dela, passei. Ela passou depois de muita briga e eu passei 2 minutos depois sem falar nada. Daí vai a gente lá dentro passar no médico, eu fui para um consultório, ela foi para o outro. Logo que a gente entrou já foi atendido. E tinha que tomar medicação e fazer exames. Vou eu para a sala de medicação, sento lá e está a mulher sentada. Daí a mulher começa, tá demorando, cadê o remédio? O remédio não vem, meu filho está aqui. Não, senhora, foi buscar o remédio ali. Mas o ambulatório é do lado, por que não traz? Não, senhora, já foi a pessoa, tem o procedimento, tem que trazer. Não, mas não sei o quê, vocês estão demorando, quer saber? Eu tenho que fazer exame, então agora eu vou fazer exame e na volta eu faço negócio. Pegou o menino, tirou dali e saiu. Deu 2 minutos, chegou o remédio. Aí estou eu lá tomando remédio. Fiquei uns 20 e poucos minutos tomando remédio. Agora vai lá fazer o exame. Tá bom, levantei, chego lá, tá a mulher brigando. Ainda não fizeram exame, meu filho não toma remédio, agora não faz exame, não sei o quê. Sentei lá, deu 2 minutos, a mulher foi atendida, deu mais uns 10 minutos, a mulher foi atendida, deu 2 minutos, eu fui atendido do outro lado. E até o dela estava assim, mãe, pelo amor de Deus, chega, mãe. Chega, senta aqui, mãe. Não, porque esse hospital... E eu fiquei pensando, olhando aquela mulher, pensando quantas vezes eu faço isso com outras coisas na minha vida. Sabe assim? Quando a gente quer muito uma coisa, ou tem pressa numa coisa, as coisas não andam. Quando eu estou no trânsito e eu quero dirigir, e o trânsito não anda, né? Aí esse cara na frente, eu fico brigando dentro do carro e o cara tá lá ouvindo música, tá ouvindo a Beyoncé, tá dançando, sei lá. E tô eu do outro lado passando mal, estressado, né? Quando certas coisas a gente tem que esperar, tem que se conformar, né? Até esse meu amigo citou um exemplo que a filha da esposa dele disse assim, para mim o dia tinha que ter 48 horas. Ele falou assim, mas não tem. O dia tem 24. Se vira. Se vira com o que você tem. Vive com o que você tem. Conforme-se, aprenda a administrar o que você tem. Né? Administrar o tempo que se tem, os bens que se tem, a saúde que se tem, o corpo que se tem, a beleza que se tem, a inteligência que se tem.
administrar isso e tentar melhorar isso gradativamente, sem revolta, sem inconformismo, sem se perguntar às vezes tantos porquês que a gente na verdade sabe que a gente muitas vezes sabe a resposta, não sabe? Tem um filósofo chinês muito famoso chamado Sun Tzu, escreveu A Arte da Guerra há mais de 2000 anos antes de Cristo, e um dos pontos que ele falou, que eu acho muito interessante, ele fala sobre administração. Ele fala assim: administrar muitos é igual a administrar poucos, requer disciplina. Se você não tem disciplina para administrar pouca coisa, é muito provável que se você for administrar muita coisa, vai dar errado. E a gente almeja, né, o nosso mundo hoje em dia, as coisas como estão, a gente é muito incentivado a isso. Ah, mas você só tem isso? Mas você só faz isso? Mas é só um carro? Mas você só trabalha na recepção? Você só foi até a faculdade? Você nunca viajou para o exterior? Você... Parece que a gente tem que ter mais e mais e mais. Quando tão importante quanto ter mais, fazer mais, ir mais, eu estou cuidando bem do que eu tenho? Como que está dentro de casa? Eu estou bem com a minha filha, estou bem com meu filho, estou bem com a minha esposa, com meu marido, estou segurando as pontas? Ou eu estou escapando, eu estou fugindo, eu estou evitando, eu não ligo para minha mãe, não atendo meu pai, não durmo com a minha esposa, não durmo com meu marido, não saio com os meus filhos, arrumei um passatempo, um dia eu jogo bola, no outro dia eu vou na manicure, no outro dia eu vou no cabeleireiro, no outro dia eu saio com os amigos para o bar, no outro dia eu tenho uma pessoa que eu durmo fora à noite. E aí? Porque a gente está achando que a nossa vida é pouco, mas a gente não está trazendo ela para uma coisa boa. Não está fazendo dela uma coisa boa e efetiva. Como é importante a gente olhar com amor para essas coisas, olhar com amor para aquilo que a gente pode ter, para aquilo que a gente pode viver. Agradecer a Deus a oportunidade de estar vivo, a oportunidade de aprender, a oportunidade de realizar coisas. Paulo, mas eu não vejo assim, eu não penso dessa forma, eu não sinto desse jeito, eu sinto que eu não me encaixo. Será? Será que eu não me encaixo ou eu faço questão de não me encaixar? Isso é uma propaganda esses dias, eu achei um barato a propaganda, né? Tá a família almoçando lá, tal, todo mundo conversando, contente, e uma menininha lá, toda mancarada, toda emburrada, né? Não quero saber desse pessoal, não gosto de ninguém, eu odeio o mundo, tenho raiva, não quero saber. Não gosto de ninguém. Aí a mãe dela coloca o macarrão do jeito que ela gosta. Eu sou da minha mãe. Aí o outro faz uma graça com ela. Dele eu também gosto. E o outro eles mesmo. É uma propaganda da Coca-Cola, né? E eu achei uma graça essa propaganda, porque assim, eu não me encaixo ou eu não quero me encaixar. Eu estou revoltado, eu estou forçando para sair, eu estou forçando para ficar de fora. O que eu perco se eu me encaixar? Sim, diga. Eu acho então, não sei se eu vou falar no final, mas assim, eu estou vendo um pouco desse momento, eu acho que está relacionado ao fato de, tipo, é verdade que a gente vai ver externamente várias coisas que podiam ser melhor realizadas. Por exemplo, você deu o exemplo do hospital, né? A gente vê nitidamente, talvez um profissional que poderia ser mais ágil e tudo mais, ok. Mas a questão está no fato que a gente consegue muito ver o erro, o defeito no outro, né? E não consegue, e aí falou do todo, né? Então tem uma série de instituições que precisam ser, precisam ser melhoradas.
e atitudes. Só que a gente tem que olhar pra gente, né? Porque a gente não vai conseguir mudar o mundo, né? Mas as instituições... Tudo depende, né? Mas a gente olha. Uma coisa sobre as instituições que eu acho interessante é que as instituições elas não existem. Não existe o centro. Não existe o governo, né? Outro dia eu estava vendo uma matéria com o Boechat e ele falando, né? E eu gostei, porque eu sempre penso isso, e ele falou naquele dia, eu falei, oba, né? Porque assim, o prefeito da cidade tal fez não sei o que, o prefeito da cidade tal, ele falou assim, não, senhor fulano de tal, o senhor deixou de fazer a coisa. Não é prefeito. Você tem nome, você tem endereço, você tem família. Nós temos, né? Quando nós pensamos que as instituições têm que melhorar, as instituições não melhoram. O que melhoram são as pessoas. Como que as instituições melhoram? Quando nós melhoramos. Quando nós nos tornamos pessoas melhores, né? A gente falar em aceitação, falar que aceitação é resistência, conformismo é resistência, é eu estar resistindo ao sofrimento, eu estar resistindo às dificuldades, etc. Calmo, tranquilo. Fazendo a nossa parte. Sem esbravejar, sem espernear, né? Já viram criança esperneando? Que feio, né? Aquela criança no supermercado, mãe, eu quero, mãe, se joga no chão, se bate, se esperneia, fica olhando assim, ai, tinha que tomar chinelada, né? Aí chega a mãe e fala assim, filho, hoje a gente tem que ir lá visitar aquela sua tia que você adora. Ah, não quero, não vou. Mas filho, a gente tem um pouco dessa criança dentro da gente, ou muito dessa criança dentro da gente às vezes, né? Com muitas coisas. Você tem que ir fazer aquela reunião. Ah, não quero fazer reunião. Tem que ir no centro. Ah, não, no centro não. Vai e faz, né? Eu trabalhei com um gerente uma vez que ele estava dando um curso de gestão, de projetos, etc. E ele estava dando uma parte sobre gerenciamento de prioridade, né? E ele me deu uma lição muito valiosa sobre gerenciamento de prioridade. Ele falou assim, aqui no nosso trabalho, no dia a dia, a gente vai ter muitas coisas para fazer. Como eu priorizo? O que é mais importante eu resolver? Ele falou assim, excelente pergunta. Como que eu escolho? Qual é a coisa mais importante? Ele falou assim, a coisa mais importante é aquela que te dá dor de barriga. Ou melhor, te dá desinteria. É essa cara mesmo, que todo mundo fez. Ele é isso mesmo, sabe? Quando você pensa num assunto que você fica, ai, sério, eu tenho que fazer isso. Aquele mal-estar no estômago, dá aquela vontade de sair correndo para o banheiro. Só de pensar, te dá um revertério. Resolve isso primeiro, ele falava. Porque você não vai ter mais dor de barriga. Todas as outras coisas que você for resolver na vida vão ser mais fáceis. O que está dando dor de barriga na gente aí? É em casa? É no trabalho? É com a família? Com o vizinho? Ah, Paulo, mas tem certas coisas que não adianta falar, né? Não adianta falar. Ótimo. Vamos calar e vamos rezar. Vamos alcançar as pessoas através do pensamento e do coração, unidos numa prece, num desejo de que a outra pessoa fique bem, no desejo de que a outra pessoa melhore e que eu melhore também e possa me relacionar melhor, viver melhor, aceitar mais a outra pessoa, como tantas pessoas se esforçam por me aceitar. Cristo, Jesus, ele falava sobre isso. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faz aos outros que gostariam que fizesse assim. Quantos exemplos ele deu da necessidade de agir para com o próximo como queremos que hajam conosco. Quantas vezes ele mostrou que assim como há pessoas que nos ferem, nos magoam, nos humilham, nos atrapalham, nos irritam, etc., nós fazemos o mesmo para um número gigante de pessoas. Eu gosto do trecho da música do Cazuza, que foi ressuscitado num comercial recentemente, muito bonitinho, por sinal.
Ele fala, né, no tempo não para, né? Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. Nós necessitamos da caridade dos demais. Nós necessitamos demais uns dos outros. De uma forma que às vezes a gente nem percebe, nem entende, né? Como a gente depende. Se a gente entendesse a nossa relação de dependência com cada uma pessoa, nós não teríamos reclamações, nós teríamos gratidão. A gente passaria de rua em rua encontrando as pessoas. Obrigado, 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 obrigado. Entender que cada um aqui trabalha e age para que as coisas funcionem, para que a gente viva, para que a gente tenha as coisas, para que a gente possa executar aquilo que a gente quer. É o trabalho em conjunto, é o viver em conjunto, é o agir em conjunto que torna a sociedade como ela é e que vai impulsioná-la a ser algo melhor. Nós podemos nos juntar à turba que adora fazer barulho, adora olhar as coisas negativas, falar mal, reclamar, desdizer, passar para frente coisa ruim, passar para frente coisa feia. Chega uma foto feia no Facebook, a pessoa vai e encaminha. Chega do celular, no WhatsApp, manda aquelas fotos com umas coisas medonhas, ou cheia de palavrão, ou cheia de coisa. Ou a gente pode ser aquelas pessoas que estão trabalhando efetivamente em silêncio, com amor, para que as coisas melhorem. Seja trabalhando numa instituição de caridade, seja trabalhando dentro da própria casa, arrumando uma coisa aqui, preparando uma coisa ali, calando quando houve uma provocação, silenciando, ignorando quando vê um olhar atravessado, perdoando a cada uma das coisas, pedindo perdão por aquilo que a gente se esforça para reconhecer como uma má atitude nossa. Muitas vezes a gente acha que os problemas lá estão causados porque os outros, né? O outro, ele é um causador muito grande das coisas, né? O outro é um causador muito grande, mas às vezes a gente não percebe o que a gente fez para causar aquilo, não é isso? A gente já ouviu falar daquela tal da lei da ação e reação? Porque será que a gente pensa, por que estão agindo assim comigo? Quando de repente a gente deveria perguntar, por que estão reagindo assim comigo? Qual ação eu cometi que causou essa reação? Quando a gente bota a cabeça no travesseiro à noite, a gente pensa um pouquinho sobre isso. Depois que a gente faz, que a gente vê que uma conversa se tornou uma discussão, que um diálogo se tornou uma briga, que uma amizade se tornou uma inimizade, que o amor virou ódio, a gente pensa, o que eu fiz e o que eu deixei de fazer para essas coisas serem melhor? E mais importante que isso, o que eu vou fazer a partir de agora para que essas coisas se resolvam? Qual vai ser minha postura? Qual vai ser minha atitude? Qual vai ser o meu pensamento? Como eu vou mudar a minha mente? Como eu vou mudar a forma de pensar para alcançar o que eu quero realmente? E o que eu quero realmente? Eu quero paz, eu quero viver bem, eu quero estar tranquilo, eu quero ter amigos, eu quero ter amor, que é muito melhor do que o contrário de tudo isso. A gente não sabe que é? A gente não sente que é? Como dói uma inimizade, como dói ter alguém que a gente ama triste com a gente por algo que a gente fez, por algo que a gente deixou de fazer. Se esforçar em ser melhor, se arrepender do que fez, enxergar aquilo de errado que a gente fez e tentar fazer certo da próxima vez. O que passou, passou, né? Já foi. Uma vez eu fui num cardiologista, ele me perguntou, e aí, Paulo, estou vendo aqui que seus exames estão meio alteradinhos. Eu falei, doutor, eu não estou fazendo exercício, eu não estou comendo muito bem, eu estou meio preguiçoso. Ele, tá. O
que você vai fazer agora? Não, é que eu estava... Paulo, não importa o que você estava. Não importa o que você fez. O que você vai fazer daqui para frente para melhorar isso aqui? Isso aqui já está. Isso aqui já é. A nossa vida já está feita. A gente veio aqui hoje com a nossa vida como ela está. Não vai ter milagre. Eu não vou gritar aqui, vai sair o demônio, vai sair a salvação, vai cair fogo, vai tremer chão. Não tem nada disso. A gente vai analisar essas palavras. A gente vai olhar a nossa vida e vai pensar, o que eu posso fazer para a minha vida melhorar? Se a gente não souber a resposta, a gente vai rezar, vai chamar nosso anjo da guarda, vai chamar o próprio Jesus para vir até perto da gente e dizer, me ajuda com a minha pouca fé, me ajuda com a minha inabilidade em saber como resolver essa questão, me ajuda a perdoar aquilo que eu ainda não consigo, me ajuda a esquecer aquilo que eu preciso, me ajuda a pedir perdão por aquilo que eu não tenho coragem, me ajuda a largar os meus vícios, as relações viciosas que eu tenho, aquilo que tem causado mal a mim e às pessoas que eu amo, me ajuda a deixar de ser um inconformista, rebelde, sem causa, baderneiro, e me tornar uma pessoa que aceita a vida como ela é e simplesmente trabalha para ela ser melhor. Nós somos agentes da mudança desse mundo. Nós somos co-criadores da existência. Tudo que Deus criou, nada há que se reprove. Há muito que se reprovar nas nossas ações, mas nós podemos mudar. Nós temos a capacidade de aprender, nós temos a capacidade de evoluir fisicamente, espiritualmente, mentalmente, intelectualmente. E depende de nós. Depende da nossa vontade, do nosso desejo e da nossa capacidade de efetivar essa mudança. Nós podemos. Não estamos sós. Olhemos uns para os outros. Não há inimigos no mundo. Não há adversários. Há colaboradores para o progresso da humanidade. Há irmãos, filhos todos do mesmo Pai, nossos. Se nós conseguirmos nos esforçar por enxergar isso, agir assim, o mundo vai ser melhor. Nossa vida vai ser melhor. A vida de todos, inclusive daqueles que amamos, vai ser melhor. Não vale a pena isso, pensar nisso e fazer esse esforço, fazer essa reflexão, iniciar essa mudança que é tão necessária na nossa vida para a gente alcançar aquilo que a gente realmente quer? Sim? Então começa essa noite. Começa já. A gente já aprendeu. A gente vai tomar o passe. Vai abrir bem nossa mente, nosso coração na hora do passe, para vir a energia que a gente precisa, para ela ir para o lugar que precisa, curar a ferida física ou espiritual que a gente tenha, para que abra a nossa mente, nossa visão para aquilo que a gente precisa enxergar. E quando a gente sair daqui, a gente vai começar um pouquinho de cada vez, para cada oportunidade que se apresentar, exercitar essa melhora, de se conformar, agir, trabalhar e pensar, sempre para o bem, sempre com amor. Tá ok? Meus queridos, essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se alguém quiser ver, eu tenho algumas palestras que eu deixo no YouTube, só procurar Paulo Bonfim Palestras. Tem uma meia dúzia lá que agora eu estou subindo também. Então, tem material aí para a gente ver. E venham para casa, façam tratamento, fiquem bem, melhorem, estudem. Quem sabe daqui a pouco a gente está aqui, ali, trabalhando mais para o bem. Tá ok? Fique com Deus, excelente noite para todos. Obrigado.